Olá, bom dia, uma excelente sexta-feira a todos vocês, que Oxalá nos abençoe mais um dia, mais uma sexta de reflexão. Bom, gente, antes de iniciarmos nossa conversa, nosso papo, deixa eu divulgar a agenda dessa semana. Amanhã teremos trabalho de catiço às 18h30. Amanhã às 18h30, trabalho de catiço, geralmente até umas 10 horas, né, o horário que a gente se estende para que todo mundo consiga ser atendido, para que todo mundo saia com um bom atendimento. Então, amanhã às 18h30, toque de catiço, tá? No próximo final de semana, não teremos trabalho aqui, vamos ter um trabalho em Brotas. Então, divulguei agora no Stories, o endereço eu não sei de cabeça, teremos um trabalho lá na casa do Maurício. Então, lá será às 19h30. Então, você que é de Brotas, que está assistindo, que acompanha a live, às 19h30, lá em Brotas no próximo sábado, não amanhã, no outro. É só você entrar aí no meu Stories que você consegue acompanhar o endereço, acompanhar certinho, tá bom? Bom, vamos direto ao assunto, porque como você já pôde ter visto, hoje o tema é o poder do agora, é um tema bem polêmico, que traz realmente uma ideia do momento, do presente, do agora. Ou seja, hoje o nosso bate-papo vai ser em cima do tempo, de como a gente pode administrar, como que a gente faz, quais são as prioridades, urgência, ocupação, preocupação, ou seja, quero trazer toda uma ideia, meia hora bem rápida, para que a gente possa discutir um pouco sobre o que você tem feito do seu tempo, como você tem avaliado justamente isso. Então, a única coisa que nós temos, em igual medida, independente cor, credo, raça, sexo, opção sexual, condição financeira, não importa, é o tempo. Então a primeira coisa que eu gostaria que ficasse bem nítido na tua cabeça e que você não pudesse duvidar, claro, com um senso poético por trás, o tempo de todo mundo é igual. Ponto e vírgula. Porque nem todo tempo é igual e eu vou mostrar para você. Mas o tempo cronológico, sim. O tempo cronológico é sim, mas nem todo mundo faz do seu tempo o mesmo valor, o mesmo reconhecimento, nem todo mundo consegue aproveitar do seu próprio tempo. Mas o tempo cronológico de relógio é o mesmo para todo mundo. O Elon Musk, por exemplo, que tem quase, sei lá, $1 trilhão, um dos homens mais ricos do mundo, ele tem em um dia 24 horas exatamente igual você. Por todo o dinheiro e por mais que ele tenha toda a riqueza do mundo, ele não consegue comprar um segundo a mais do tempo. O dia dele ainda vai ter 24 horas, claro. 24 horas, se for olhar pela física, não é bem isso, por isso tem ano bissexto e tal, mas não vamos entrar nessa problemática, porque o assunto aqui é o valor poético, é trazer essa ideia para que você possa refletir sobre o seu tempo. Por todo o dinheiro que ele tem, ele não consegue comprar um segundo a mais do tempo. Ainda assim, o dia dele vai continuar tendo 24 horas. Exatamente igual ao seu. Só que será que você consegue aproveitar essas 24 horas da mesma forma que ele aproveita? Ou que uma outra pessoa criando alguma coisa, desenvolvendo, olhando para dentro, ou seja, não importa qual a ferramenta em que você utiliza e qual é o objetivo em que você está se colocando. Hoje em dia, eu nunca vi tanta informação à disposição, mas tanta futilidade ao mesmo tempo. Hoje você tem uma disposição de buscar, de conhecer, de aprender, que antigamente não tinha. Você pode ter certeza, o Felipe VIII, o rei da França, lá 200 anos atrás, sei lá, ele tinha menos informação que você. Eu tenho certeza que mesmo ele sendo rei de um país, hoje em dia você tem muito mais conhecimento do que ele. Porque você tem à sua disposição todo esse conhecimento. Mas você usa esse conhecimento, essa disposição, toda essa oportunidade que você tem em um bom sentido? Quanto tempo você perde em coisas insignificantes que se eu perguntar para você, o que você fez ontem à noite, de 8 a 9 horas? Vamos dizer que você tenha ficado vendo stories, vendo essas coisas que insignificantemente preenchem o tempo, mas não trazem a você um conhecimento, não somam alguma coisa. Ah, fiquei na internet. Tá, e o que você aprendeu? Porque a internet é uma excelente ferramenta para você buscar conhecimento. A gente está aqui conversando justamente a partir dela, através dela. Então, o que você tem feito? Ah, eu fiz isso, toda noite eu fico 2 horas antes de dormir, lá vendo besteira e tal. Tá, me conta disso que você viu, o que você fez. Teve alguma coisa instrutiva que você guardou? Ou foi aquela informação extremamente bomba, que é de 10 segundos, a informação que você passou ficou de lado e acabou, e acabou, e acabou.
Começa a diminuir. Se você fica 1 hora fazendo besteira ou não fazendo nada, comece a ficar 10 minutos lendo alguma coisa, escrevendo alguma coisa, faz uma meditação, faz uma oração, e os outros 50 minutos você faz a sua besteira. Depois você inverte. Faço mais 20 minutos. Quando você vê, claro, eu não quero que você tire, às vezes ter um momento de lazer, deixar o cérebro dar aquela descansada, porque às vezes é o dia inteiro trabalhando com a cabeça o tempo todo. Então às vezes você quer ver uma besteira justamente para desacelerar um pouco os pensamentos, para poder ter um pouco de paz, é normal. Mas não que isso consuma muito tempo da sua vida. Então, a minha pergunta hoje é, o que você tem feito com o seu tempo? Você tem valorizado o seu tempo de modo adequado? Porque quem valoriza o tempo, valoriza a vida. Porque a vida, ela se desenrola no próprio tempo, sabe? Então, uma coisa que eu já falei em outras lives, que muitas vezes a vida ela vai chegar a você e trazer a você um conhecimento, só que para isso você precisa estar preparado e disposto a aprender. Você precisa estar em um processo de mente aberta, de lucidez, consciente para poder reconhecer este ensinamento, isto que a vida está te trazendo, que você possa aproveitar. É como eu falei, não importa, qualquer pessoa, pode pegar o Einstein, uma das pessoas mais inteligentes que teve do mundo. Ainda assim, o tempo dele, o dia dele tinha 24 horas, exatamente igual ao seu. Por mais que ele fosse a pessoa, uma das mais inteligentes, ele não conseguia criar um mecanismo, uma máquina do tempo, onde ele pudesse, o dia dele ter 25, 30 horas. Ainda assim, nenhum segundo a mais ele conseguiria. Assim como não importa o dinheiro, não importa a inteligência, não importa quais a sua profissão, o que você faz, o cargo que você tem, ainda assim o seu tempo. Mas o modo que você, a qualidade que você embute nesse tempo é o que vai fazer a diferença. Então, uma coisa que é importante você perceber é, primeiro, ninguém consegue administrar o tempo. O que você consegue administrar são as suas tarefas. É justamente a sua ocupação, não a sua preocupação. Porque hoje as pessoas elas confundem. Elas acreditam que estar preocupada é estar ocupada. E aí elas vivem naquela tormenta, naquela loucura, o tempo todo, preocupada, achando que ela está se movendo, ela está estimulada, ela está criando, ela está desenvolvendo, ela está resolvendo. Não. Quando você está preocupada, você está tão píssico dentro da tua cabeça que muitas vezes a solução está na sua frente e você não reconhece, você não percebe. Diferente de quando você está ocupada, em que você está 100% presente naquele momento. Você está focado, você está por inteiro ali. Aquela ocupação realmente está te consumindo a ponto de você colocar seu foco, sua atenção, sua consciência, sua inteligência, a sua intuição naquela tarefa. Então, claro, não tente administrar o tempo, porque você não vai conseguir. Agora, administrar as tarefas e o modo como você organiza, administra, coloca suas prioridades é onde acaba tendo uma grande diferença. Então, quando você entende isso, você começa a perceber, primeiro, prioridade é diferente de urgência. Urgente, você vai ter coisas na sua vida o tempo todo. Mas prioridade jamais pode ficar em segundo plano. Porque aquilo que é uma prioridade para você, amanhã vai continuar sendo. Já urgente, naquele momento, ele não precisa tomar a frente. Porque se ele toma essa frente, e ele acaba assumindo uma postura de prioridade, ele não é uma prioridade, ele é apenas algo urgente. E aquela prioridade acaba ficando em segundo plano. Só que é a prioridade que faz sentido para você. É onde se desenrola o seu propósito de vida, é onde desenrola totalmente o seu entendimento diante da própria, do dia a dia, dos fatos, da realidade. E você acaba colocando de lado. Por quê? Porque você perdeu essa conexão consigo mesmo. Então, claro, para que você entenda isso, primeira coisa, reconheça também que o tempo é totalmente imutável. As circunstâncias, elas vão acontecer, independente desse tempo que você não consegue mudar, mas as coisas, elas são passageiras, elas são transitórias, elas mudam. Quem você é ontem não é a mesma pessoa de hoje, quem você era. Não tem como. As pessoas mudam, as situações mudam, desejos mudam, as vontades mudam, gosto muda. Antigamente você gostava de tal alimento, hoje você não consegue mais comer. Aquilo que você não suportava, hoje você aprendeu a gostar. Então tudo é mutável. Justamente porque mostra o processo de vida. O tempo ele roda. Uma pessoa que você não encontra, por exemplo, há 10 anos, e aí você encontra aquela pessoa depois, e aí, como tá?
pessoa está com os mesmos problemas, reclamando do marido, reclamando que o filho não sei o quê, dizendo que ela quer fazer o curso de piano, mas ainda não conseguiu tempo, espaço e dinheiro, que ela está ainda se preparando para o inglês. Pô, faz 10 anos que você não conseguiu fazer nada. Você continua com as mesmas lamentações, lamúria igual, queixa igual, insegurança igual. Não resolveu nada. Aí você conversa com uma pessoa que você não vê há 1 ano, não 10, 1. A pessoa mudou a vida completamente, fez um curso de extensão fora, conheceu uma pessoa, tá namorando e resolveu aquele problema que tinha com a mãe, com o pai, sei lá, e conseguiu resolver. É uma pessoa tudo mais independente e tal. Você acha que o tempo de 1 ano e esse 10 é o mesmo? Por isso que eu falo, o tempo cronológico não é o válido, embora ele é o mesmo para todos. Mas é o que você faz a partir do que o tempo te traz. É igual uma guitarra. A guitarra é a mesma, mas nem todo mundo toca igual. Se eu for lá tirar som dela, eu vou fazer uma porcaria, eu não sei, não tenho esse dom, essa habilidade. Tem pessoas que vai pegar e vai tocar uma guitarra, um violão, como ninguém. O instrumento é o mesmo, mas cada um, segundo a sua habilidade, vai ter um instrumento. Então, o tempo em si é a ferramenta. Assim como a guitarra, o violão é a ferramenta. Então, o tempo ele é uma ferramenta de transformação, de mudanças, de oportunidade, de evolução espiritual. Então, tem pessoas que pegam a guitarra e tocam e tiram um som dela maravilhoso. Eu não vou tirar nada. O que você tem tirado do tempo, o quê? O que você tem conseguido tirar dele? Porque para essa pessoa que em 1 ano fez tanta coisa, o tempo passou de uma forma muito satisfatória. Para aquele que está 10 anos na mesma, teve 10 anos cronológicos, mas nenhum segundo em sentido de transformação e evolução. Então, olha a que ponto que a gente pode comparar. Então, podemos chegar a uma conclusão que o tempo, ele não causa evolução, processo, crescimento, mas sim a distância que você toma em relação ao seu objetivo, a sua causa, a sua meta, a justamente o processo de crescimento e a sua jornada de crescimento espiritual. Porque aquele que pode ter passado 10 anos na vida e que não saiu do lugar, e aquele que em 1 ano fez muita coisa, para esse o ano passou numa velocidade em que ele soube aproveitar. Para esse o tempo passou, para aquele, para mim, o tempo está completamente parado. Então, a partir daí, eu quero que você comece a refletir, justamente, avalie a sua rotina, avalie a sua vida, olhe para o seu dia a dia o que você tem feito, qual é o conhecimento que você tem buscado, o quanto você tem utilizado e usado esse tempo justamente como essa ferramenta de autoconhecimento. Porque se você, claro, começa a aprender e ter um reconhecimento do seu mundo interior e você começa a distinguir que o fato, claro, que de fato é importante você buscar uma harmonia interna e esse autoconhecimento, esse autorreconhecimento do seu mundo interior é justamente essa conexão com o seu espírito que vai te ajudar a você conseguir identificar quais são as suas prioridades, que são suas, genuínas, e não uma interferência, uma imposição do que é externo, o que é das pessoas. Você vai ter certeza, se você tem visão de mundo interior, você tem certeza que realmente o que você deseja é seu. Não é algo imposto, não é o que a publicidade te enfiou goela abaixo, não é o que a ideologia te convenceu. E você começa a ter muito mais coerência com o seu interior, uma conexão com o seu espírito, com a sua essência, e aí sim você se sente seguro para buscar aquilo que faz sentido para você. Conseguiu entender como, olha o tempo como está totalmente atrelado ao seu mundo interior? A busca de um autoconhecimento, a poder se reconhecer, conhecer seus valores, suas virtudes, sua sabedoria, suas conquistas, suas prioridades e o principal, qual é justamente as suas ações e as suas vontades genuínas que está totalmente conectada com o teu mundo interior, com a tua essência, com a tua realidade em que o seu espírito está te inserindo. Se você sabe aonde a sua vida está hoje, você consegue olhar para ela e perceber até que ponto essas ilusões e essas imposições externas têm desviado você da sua relação consigo mesmo. O quanto muitas vezes o que você está assumindo é o desejo de uma outra pessoa, é do seu marido, do seu filho. E muitas vezes você acaba assumindo o sonho dele, a vontade dele, o desejo dele. Claro, você muitas vezes ajudar o outro a conseguir realizar o sonho dele é fantástico, é maravilhoso. Mas para isso você não precisa abrir mão do seu.
A vida não é excludente, você não precisa abrir mão do seu sonho para ajudar o outro a realizar, não. Você pode realizar o seu, ele realizar o dele, e os dois estão completos, os dois estão se sentindo extremamente realizados e conseguindo alcançar o objetivo, seja ele qual for. Então, para isso é importante, primeira coisa, que eu já deixei claro, você ter esse autoconhecimento. Segundo, avalie a sua rotina. Se você não tiver lúcido e consciente na sua rotina, reconhecendo e percebendo quais são essas suas necessidades e como você se habituou ao seu dia a dia, porque você criou uma rotina. Você sabe disso. Não vem me enganar não, que eu sei que você sabe disso. Ah, não sei, nunca parei para pensar. Claro que parou. Porque quando você sai dela, você se sente perdido, você se sente inseguro, você se sente, e agora? Nossa, tem que correr atrás daquilo. Se você é aquela pessoa que todo dia de manhã, por exemplo, você tem uma rotina de ir para uma academia, o dia que você não vai, você fica bem? Ou a tua mente não fica te cobrando? Nossa, era para estar na academia agora, olha como eu estou sendo desleixado, meu Deus do céu. E você não fica cobrando a você, porque você tem aquela rotina. Se toda noite você tem uma rotina de fazer alguma coisa, e quando você não faz, você sabe que você está saindo fora dela. Então você conhece a sua rotina. Então é só você conseguir colocar, somar, implementa alguma coisa satisfatória. Não é para você o dia inteiro, de quando você acorda até quando você vai dormir, você cria milhares de rotinas totalmente 100% satisfatórias e benéficas. Não. Tem momento que você vai precisar de um lazer. Tem momento que você vai ter que descontrair, conversar com alguém, falar uma besteira, fazer um happy hour, criar uma resenha com alguém para poder ter aquela descontração, porque tudo é importante. Tudo é prioridade. Vou só focar agora o autoconhecimento. Não. O autoconhecimento, ele não pode ser uma moeda com um valor absoluto. Porque ele precisa ter justamente a comparação e, em detrimento às outras, os pesos semelhantes. Vou focar só em mim, vira egoísmo. É focar em si, também focar no outro. Vou só olhar o meu trabalho. Sua vida espiritual, emocional e afetiva vai ficar uma merda. Então não, tudo é prioridade. E se você consegue trabalhar o seu tempo em relação a isso, você consegue justamente organizar e administrar essas tarefas. Porque, como eu falei, o tempo, ele é uma ferramenta de autotransformação. Ele é justamente aquela ferramenta. Então, imagine que o tempo, ele é a sua matéria-prima da sua vida, de maior valor. Olha que pensamento legal para você, a partir de hoje, começar a olhar. Como se o tempo ele fosse a sua matéria-prima de valor mais elevado que você pode ter. E você não vai ter uma matéria-prima onde você vai jogar fora, vai desperdiçar de qualquer maneira ou de qualquer forma. Então reconheça as suas prioridades internas, claro, para que você entenda quais são também as externas. Porque aí você tem como fazer essa comparação. Se você abandona e foca hoje a sua vida somente uma parte dela, todas as outras vão entrar em processos de falências, de crise e infortúnio. É igual aquela pessoa, nossa, eu sou uma pessoa boa que penso nos outros, ajudo os outros o tempo todo, vivo em função dos outros. Legal, bacana. Você vai viver o bônus de ser uma pessoa boa e buscar um equilíbrio, buscar auxiliar as pessoas. Mas você vai viver o ônus do autoabandono. Por quê? Porque a vida busca o equilíbrio. Buda não disse lá o caminho do meio? Ou seja, o caminho do meio é justamente você achar esse poder de conexão entre um e outro. Então, você olhar para a sua realidade e reconhecer que muitas vezes o excesso, ele também é prejudicial, assim como a falta. Você percebe? Claro, neste campo emocional e espiritual, o quanto você hoje tem se dedicado à sua vida espiritual. O quanto hoje você consegue olhar para a sua vida espiritual e reconhecer que você está dando o tempo devido àquilo. Será que 10 minutos de manhã, de uma oração, de uma meditação, é perder tempo? Ou é ganhar tempo? Vou perder 10 minutinhos ali fazendo uma oração, rezando, criando um estado de frequência positivo para que eu possa emanar no meu dia toda essa frequência e todas as pessoas que me encontrarem neste dia sintam essa presença, sintam essa minha energia, se sintam atraídos por essa aura que eu estou criando. Será que você perdeu 10 minutos ou você ganhou 10 minutos? Então, o que eu quero deixar claro hoje é: não espere perder aquilo que é importante para que você amanhã venha valorizar. Não espere perder, por exemplo, a sua liberdade para que amanhã você olhe e fale, meu Deus, era feliz e não sabia. Eu tinha uma liberdade, hoje eu não tenho mais.
Porque ou você se aprisionou, ou você se cerceou, ou você se limitou, ou por um medo, ou por uma insegurança, ou por limites que você criou, ou por uma zona de conforto, ou por alguém que você permitiu entrar na sua vida com um poder muito grande de domínio, de controle, e acabou te controlando. Então não espere perder. Não espere você não ter mais tempo para que você valorize o tempo em que você tem. Não espere a sua vida passar, porque tudo dá para deixar para depois. A vida não. A vida está passando, a vida ela tá se desenrolando. Por isso que tem uma frase que eu acho muito bacana, não me recordo agora quem foi que falou. Deixa eu ver se eu lembro, não lembro quem falou agora. Mas é mais ou menos assim, eu não tenho pressa, mas eu não perco tempo. Ou seja, eu não tenho aquela pressa de querer resolver, mas eu também não vou perder meu tempo. Sabe? Então, eu quero ter esse objetivo. Eu não quero ter a pressa que eu preciso me deixar ansioso e preocupado para aquilo. Mas eu também não quero perder meu tempo em relação àquilo. Eu não quero deixar o meu tempo perdido, porque este tempo não tem como eu voltar atrás e buscar. Muitas vezes, quando eu estou dentro de um jogo de búzios, e eu vejo que muitas vezes o orixá, quando ele vem trazer um objetivo e um entendimento para que a pessoa reconheça um pouco esse tempo que ele está perdendo, porque isso é uma coisa que cai em um Odu específico, eu sempre vejo que o orixá ele não está preocupado com o que a pessoa perdeu. Porque muitas vezes aquilo que ela perdeu, ela pode conquistar. E às vezes até muito mais. Mas aquilo que ela deixou de ganhar, não tem como. Aquilo que ela deixou de conquistar naquele período, porque ela estava perdendo tempo com alguma outra coisa, com alguma outra insignificância, não tem como. Aí as pessoas vêm e falam, Daniel, mas a vida é muito curta. Não, a vida não é curta. Ela é suficiente. Se você não perder tempo com besteira, com coisas insignificantes, você vai ver que ela é totalmente suficiente. Em cada fase tem a sua etapa, o seu momento preciso. Da criança, do adolescente, do adulto, do idoso. Cada fase da sua vida é suficiente, é importante. Cada estágio e etapa que você passa é suficiente. A vida é muito curta, passou muito rápido. Se você não tivesse perdido esse tempo com coisas insignificantes, com besteira, com coisas que não fazem sentido, e tivesse aproveitado realmente o tempo todo com qualidade de vida, com presença de espírito, com presença mesmo, você teria visto e reconhecido que você, na verdade, viveu o que era o suficiente. Dentro dessa experiência, dentro dessa encarnação, dentro dessa condição que a vida impôs a você. E não faz mais sentido. O que a vida quer te trazer uma nova experiência, numa nova condição, numa nova vida, numa outra família, num outro momento, num outro tempo, onde você pode ter experiências novas. Quem consegue fazer o mesmo trabalho o tempo todo, chega uma hora que não tem mais significado. Você cai nessa rotina do hábito, do costume, que você entra nesse looping mental, que depois você quer uma coisa nova. Você consegue... eu amo chocolate, come todo dia. Você consegue comer 4, 5 vezes por dia só chocolate e não pode comer outra coisa a não ser chocolate? Chega uma hora que você não aguenta mais, a vida é assim. Por isso que ela tem as etapas, por isso que ela tem os momentos. E quando, ela poderia ter um pouco mais. Se você tivesse aproveitado ao máximo, você teria a certeza que não. Por isso que eu quero deixar claro hoje para você isso. Que você entenda isso. Então aprenda a valorizar o seu tempo para que ele também te valorize. Porque um está totalmente atrelado ao outro. Eu não quero que você espere perder aquilo que realmente é de suma importância na sua vida, para que amanhã você venha valorizar isso. Então, alinhar-se dentro do seu propósito é não ter a pressa, mas também, como eu falei, é não perder o tempo em relação ao teu objetivo, ao teu propósito, ao teu sonho, o que vai fazer sentido à tua vida. Então, tão preocupado diante dos dia a dia e das coisas e do tempo, que você esquece de colocar uma qualidade no momento, de colocar-se presente no momento. Às vezes você está num almoço com uma família maravilhosa, que talvez aquele almoço não se repita igual, porque alguém não esteja mais sentado naquela mesa, e você está perdendo no celular, falando besteira, vendo TikTok, vendo coisas insignificantes, e aquele jantar onde você poderia estar ali conversando, talvez naquele próximo jantar não tenha aquela pessoa do seu lado naquele momento. E você perdeu talvez a última oportunidade de estar com alguém, por inteiro, porque você estava em outra situação, em outro momento, vivendo outra coisa. Então, o que eu quero trazer é, reconheça que o tempo, para todo mundo, é único. Mas o seu tempo é seu. E como você vai fazer? Como que você vai responder a ele? Como que você vai administrar essas tarefas dentro dele?
Elon Musk não consegue ter 1 segundo a mais do tempo. Mas o 1 segundo que ele tem é muito mais aproveitado do que o seu. Não estou, claro, não conheço a vida dele, é um exemplo que eu dei, posso falar do Einstein ou do próprio Leonardo da Vinci, que é uma pessoa que eu sempre admirei bastante pelo conhecimento, pela habilidade em que ele teve em diversos assuntos, diversas coisas, mas percebe como é importante você dar o devido valor ao tempo? Esse foi o nosso papo de hoje. Esse foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que você saia daqui buscando aproveitar muito mais o seu tempo. Fazendo pelo menos hoje, o seu tempo valer a pena. Você descobrir que a cada dia que o tempo está indo embora, e você está aproveitando, fazendo valer a pena. Está sendo digno de todo esse tempo em que a vida está trazendo a você. Gente, os livros, como sempre, estão pela editorahercules.com.br. Entra lá no site editorahercules.com.br. Você compra tanto o livro físico quanto o e-book. De costume, eu sempre gosto de ler um trecho do livro do Além do Olhar. Então, sempre gosto de ler um trecho que faça um pouco de sentido. Você que está em casa aí, pode pegar para ler, depois leia esse capítulo. É na página 338. A única coisa permanente é a mudança. Portanto, devemos guiar-nos pelo tempo conquistado, não pelo tempo biológico ou cronológico. Se você ainda enxerga o mundo da mesma maneira que há 10 anos, é provável que tenha perdido uma década da sua vida. Para você, o relógio pode ter parecido estar parado, pois o verdadeiro tempo é a distância que você percorreu em direção à evolução, seus objetivos e uma consciência mais elevada. Então, claro, se você olha a vida hoje da mesma forma que você via a vida há 10 anos atrás, isso significa que você não andou. Significa que o tempo para você não passou. Porque a cada segundo você é uma nova pessoa, você é diferente, a vida te mudou, a vida te transformou e você acabou deixando isso de lado. Então, hoje como não é de costume, hoje eu quero fazer um pedido a você. Eu quero pedir que você saia um pouco dessa live agora. Antes, curte, comenta e compartilha, dá o triplo C aí. Curte, comenta e compartilha assim que eu sair, porque a hora que eu sair, tudo isso que vocês fizeram, escreveram, apaga, então eu não consigo depois responder. Então quem escreveu alguma coisa agora, escreve assim que eu publicar, porque agora eu não sei por que ele apaga e eu não consigo saber. Então assim que você sair dessa live, crie um compromisso com você. Olhe para você mesmo e fala, bom, a partir de agora eu vou criar esse compromisso comigo mesmo. Eu vou valorizar o meu tempo como alguém que valoriza a vida. Porque a vida, ela é justamente esse processo. Porque o contrário de morte, como muitos pensam, não é a vida. O contrário da morte é o nascimento. A vida é o processo entre um e o outro. E o tempo é a ferramenta que faz você usar essa vida de forma satisfatória, adequada e extremamente proveitosa. Então, meu pedido hoje para você é, olhe para si, crie esse compromisso com você, se comprometa com esse valor elevado, porque toda vez que fizemos ou vamos fazer, ou já fizemos, não importa aonde você fez ou vai fazer, para mim é indiferente, mas no exato momento em que você faz um compromisso mais elevado, onde você está elevando a sua moral, a sua ética, o seu valor, a sua espiritualidade, o seu espírito se alimenta disso. Então crie esse compromisso hoje. Se comprometa consigo mesmo a buscar esse tempo e valorizar esse tempo da melhor forma possível, para que, em detrimento desse tempo, você reconheça e também valoriza a vida. Tá certo, gente? Muito obrigado por hoje. Espero que tenha gostado desse papo. É meia hora, é rápido, mas é uma pílula para entrar na tua cabeça, para contribuir para o seu dia, que vire um hábito, esse compromisso de toda sexta-feira, das 10 às 10h30, que possamos estar juntos, que possamos ter esse papo, não importa se você está na casa, no carro, no trabalho, mas que você consiga ouvir um pouco disso. Agradeço por me deixar entrar na tua casa nesse momento, que eu esteja presente com você e possa trazer um pouco do meu conhecimento, dividir com você um pouco do que nossos amigos espirituais, os orixás, acabam me trazendo. E quanto mais eu trago para vocês, mais eles também trazem para mim, vão somando e junto a gente vai criando essa egrégora, esse EBAIE maravilhoso, ou seja, essa comunidade que a gente está criando, está construindo. Tá certo, gente? Muito obrigado. Até amanhã, às 18h30, toque de catiço. Grande beijo para você, que Oxalá nos abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã.